Sejam bem-vindos, pessoal. Tenham todos um bom dia. Que Deus abençoe o seu dia aí. Vamos bater um papinho sobre essa fase tão importante da vida de um casal, né? Que é o período de tentante, o período em que o casal se disponibiliza o seu corpo, a sua vida, o seu leito familiar, né? O seu convívio familiar para gerar um bebê. O problema é que nem sempre isso vem rápido, né? Às vezes custa um tempo e esse tempo a gente tem muita coisa que pode ser feita durante esse período. Então fique bastante atento que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá então. O que é uma tentante? Bom, tentante, como eu disse anteriormente, é quando a família disponibiliza não só o seu tempo, a sua história, a sua caminhada ali na vida conjugal, mas o seu coração para receber um novo ser nessa família, né? Esse filho tão esperado e não sempre muito esperado, mas quase sempre desejado, ele vai mudar muito a rotina desse casal, né? Então é preciso um planejamento, é preciso uma organização prévia, mas no contexto obstétrico especificamente, o que eu gostaria de alertar é o que a gente pode fazer antes, neste período, para estar de forma saudável, equilibrada e bem estruturada do ponto de vista físico, psíquico, emocional, metabólico, nutricional, para receber esse indivíduo que vai chegar. Bom, um casal, quando decide ter um filho, mesmo que ele já tenha, mas quando decide ter um filho, é importante que esse planejamento aconteça com antecedência. E essa é a grande dúvida da maioria dos casais. Quando, Frederico? Com qual antecedência eu devo começar? Quando eu devo me preocupar? É muito comum, já se sabe que deve se tomar, todo mundo sabe do ácido fólico, né? A gente já sabe que ele não é a melhor opção, mas sabe-se que tem que tomar. E aí existe uma falácia que tem que começar 3 meses antes, que tem que começar 1 mês antes. E na verdade, pessoal, a gente precisa se preocupar do seguinte, olha, do ponto de vista natural, a mulher ela tem um ciclo que dura aproximadamente 28 a 30 dias, né? Quando a gente fala um ciclo, pensando numa fêmea de um outro grupo de mamífero qualquer, a gente chama isso de cio, né? Então, por exemplo, a cadela entrou no cio, a gata entrou no cio, a leoa e por aí vai. Então, a mulher, como outro membro qualquer dessa família animalia, né? Como um mamífero, ela tem um ciclo que dura aproximadamente 28 dias. Então, quando a mulher menstrua, nesse primeiro dia da menstruação, significa que o endométrio está sendo renovado, ele está se descamando, ele se desprendeu e ele está saindo em forma de sangramento. O endométrio é aquela camada interna que fica dentro do útero. Eu mostrei da outra vez, talvez eu me arrisco a desenhar hoje de novo, mas ó, só para vocês entenderem, o endométrio é essa camada rosinha aqui que fica dentro do músculo uterino. Esse aqui é o útero, né, de uma mulher, obviamente esse aqui é um modelo anatômico de plástico, mas essa camada rosinha interna que tem aqui dentro a gente chama de endométrio. E todo mês esse endométrio ele cresce, ele se prolifera, ele forma o que a gente chama, eu particularmente gosto de chamar de tapete, né? É como se ele crescesse alguns tentáculos e ficasse um veludo bem fofinho para receber o ovo que acabou de ser fecundado pelo espermatozoide. Então o ovinho é fecundado lá na trompa e ele depois desce pela trompa e cai dentro dessa cavidade uterina e gruda ali na parede através desse endométrio. Então todo o ciclo, quando esse endométrio quando essa mulher não engravida, ocorre uma alteração hormonal lá através dos ovários e essa alteração hormonal faz uma descamação desse endométrio e esse endométrio sai em forma de sangramento, que a gente chama de menstruação, ok? Então no primeiro dia da menstruação é um renovo desse ciclo. Assim como o endométrio está se renovando, o ovário também começa a recrutar um ovo novo. E é importante que este ovo esteja muito bem nutrido. Ele acabou de ser selecionado, só que ele vem de uma origem ali, de um ninho, vamos dizer assim, né? Ele está em um ninho, que é o ovário, onde ele recebe vários nutrientes e metabólicos para que ele fique bem pronto, vamos dizer assim, para ser selecionado hormonalmente para virar um ovo para ser fecundado um pouco mais adiante neste ciclo. Então, pensando exclusivamente neste ovo, basta que essa mulher, 14 dias antes de engravidar, esteja nutrindo este ovo. Só que a gente sabe que este ovo vem de um ninho que precisa estar bem nutrido. E não é só isso, a gente vai gerar um bebê dentro desse organismo. Então é importante que essa mulher esteja com todo o seu organismo equilibrado, todas as suas taxas,
os seus metabólitos estejam organizados, os seus níveis hormonais estejam organizados, o seu nível de estresse esteja organizado, o seu nível de inflamação crônica esteja organizado, o seu nível de cortisol, que é um hormônio adrenalinizante, é um hormônio que está diretamente relacionado às funções metabólicas do organismo, mas também aos distúrbios inflamatórios do organismo. Então é muito importante que tudo isso seja visto como um organismo complexo, mas que ao mesmo tempo tem como ser organizado. Ele é complexo, mas ele é altamente organizado. E para aquelas mulheres e para aquele casal que não está perfeitamente organizado, é muito importante que a gente tenha tempo suficiente para organizar. Então é impossível te determinar aqui quanto tempo antes você, como tentante, deveria separar para cuidar da sua saúde para depois engravidar. Baseado nesse conhecimento prévio que eu trouxe, você mesmo pode tirar como conclusão o quão difícil será para organizar a sua saúde, ou não, para que você consiga engravidar de forma mais saudável possível. Então, aquela mulher que já cuida da saúde há longo tempo, que já tem um cuidado extra com a sua alimentação, que já se alimenta de forma adequada, que já nutre o seu organismo de forma adequada, que tem uma boa prática de atividade física, que tem os seus hormônios, o seu ciclo ovariano funcionando perfeitamente bem, o seu ciclo circadiano, que é o ciclo do sono, que está altamente ligado a hormônios extremamente importantes numa gestação, como a melatonina, por exemplo. Então, o seu ciclo circadiano já está funcionando bem, eu durmo bem, a quantidade de horas suficiente, eu já passo um dia totalmente em paz, tranquila, livre de estresse exagerado, consigo reagir bem e sair dessa reação bem. Quando eu tenho uma fonte de estresse, eu lido bem com isso. Ou seja, esta mulher que eu acabei de pintar, ela provavelmente ela não vai ter tanta dificuldade. Talvez 2 meses seria mais do que suficiente para nutrir esse ovo, para que ele consiga gerar um bebê e uma gravidez mais saudável possível. Agora, se eu pego uma mulher que vem de um sedentarismo, de uma alimentação completamente errada, um sobrepeso ou até algum grau de obesidade, com alguma doença de base, seja doenças metabólicas, como distúrbios do colesterol, distúrbios hormonais, por exemplo, distúrbios, por exemplo, do açúcar, no sangue, como as pré-diabéticas ou diabéticas, as pacientes com ovário policístico, por exemplo, tem tanta coisa para organizar no organismo com ovário policístico que não dá para essa mulher engravidar a qualquer hora, em qualquer momento e acreditar que vai ter uma gestação saudável, que por mais que ela não manifeste nenhum sintoma ou doença ao longo dessa gravidez, é bem possível que oculto tenha alguma coisa que esteja comprometendo a qualidade e a saúde desta mulher e deste bebê. Então, esta mulher, agora este segundo personagem que eu acabei de pintar, ela provavelmente vai precisar e demandar de muito mais tempo do que 2, 3 meses. Então, talvez 6, 7, 8 meses, não sei. Tá? Quando eu falo de sobrepeso e obesidade, eu não estou dizendo que todas as mulheres para engravidar têm que ser magrinha, fitness, não. Não é isso. A gente já sabe que diminui absurdamente os fatores de risco se ela perder 10% do peso. Ou seja, uma mulher de 100 quilos, se ela engravidar, perder 10%, ela vai estar com 90. Olha, do ponto de vista estético, de magreza, 90 para 100 não vai ter mudança praticamente nenhuma, mas para a saúde dela tem uma mudança absurda. Então, quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, eu não estou falando que você tem que passar anos de dieta para ficar magra para depois engravidar. Eu estou falando de uma perda controlada de peso, eu estou falando de saúde, de metabolismo, de melhora do metabolismo basal, pelo menos, deste organismo. Então, é bastante importante que tenha essa preocupação especificamente. Bom, e aí uma vez que eu organizei todo esse processo, eu tenho aí uma coisa que é extremamente importante e que cada vez mais, graças a Deus, as mulheres têm nos buscado para realizar, que são as consultas pré-concepcionais. Bom, nas consultas pré-concepcionais, é muito importante que o médico, o cuidador, tenha a delicadeza de estudar esse casal, todo o seu contexto social, econômico, e traçar para esse casal uma conduta que seja particular e que atenda às demandas e às necessidades deste casal. Então, nessa consulta que vai acontecer, seja 1 mês, 3 meses, 6 meses ou até 1 ano antes, é muito importante que a gente trace um plano de tratamento, a gente chama de plano de ação de conduta. O que seria isso? É pegar esse indivíduo, traçar todas as metas,
Primeira meta, perder 10% do peso para as pacientes que são sobrepeso e obesas. Perder 10% do peso, pelo menos, né? Não estou dizendo que é só isso. Pelo menos, melhorar as condições metabólicas, melhorar a alimentação, iniciar uma prática de atividade física, diminuir as fontes de estresse, mudança do estilo de vida, diminuir o consumo de carboidratos, melhorar o consumo de proteínas, adicionar o consumo de vitaminas dos macro e micronutrientes, como por exemplo, tem pacientes que não comem fruta, que não comem verdura nenhuma. Então, corrigir esses distúrbios nutricionais. Traçando essa meta, a gente vai conseguir traçar quanto tempo a gente tem para esse cuidado. Então, a consulta pré-concepcional é extremamente importante. É nesta consulta que nós vamos selecionar para cada indivíduo qual o protocolo de exames que nós vamos estabelecer para estudar esse organismo. Então, vai variar de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo, quais exames eu vou selecionar para estar estudando esse corpo, para entender quais são os prejuízos que esse corpo pode ter caso essa mulher engravide, quais são as doenças que podem surgir durante uma gestação, caso ela ainda não tenha manifestado nenhuma doença, o que eu posso fazer para prevenir o aparecimento desta doença. Então, é muita coisa que precisa ser traçado nesse plano terapêutico ou nesse plano de conduta, né? Plano de ação e de conduta. Então, ter tempo para executar esse plano é muito importante. Não adianta eu planejar e não ter tempo para cumprir. Então, é muito importante que a gente tenha isso como consciência, para que eu não tenha alteração aliás, que eu não venha vivenciar uma alteração indesejada no futuro ao longo dessa gravidez. É muito importante que a gente estude a saúde do parceiro. Tem uma condição, obviamente, que não seja favorável, também precisa ser corrigido. A gente sabe que a saúde dos espermatozoides está diretamente relacionada à saúde deste indivíduo como um todo. E como é muito difícil o homem ir ao médico, né, a gente sabe muito bem disso, as mulheres já têm como estilo de vida ir ao ginecologista todo ano, pelo menos. Então é muito mais comum que a mulher esteja com uma vida mais equilibrada do que o homem. E aí ele está lá com a sua barriguinha de cerveja, né, a sua pancinha cultivando a sua barriguinha e não se preocupe porque ele acha que ele está saudável, a sua vida sexual está ativa, ele tem um sêmen aparentemente normal, então ele acredita que esteja tudo normal. E às vezes esse casal fica meses e meses ou até anos tentando engravidar, quando vai ver o problema pode ser no marido. Então é muito importante a gente estudar a saúde desse indivíduo também. A gente precisa entender que um indivíduo tentante, ele não é tentante sozinho, né? Porque um tentante sozinho não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente sempre precisa vê-lo como um casal tentante, tá? É tanto quando a gente fala de infertilidade, a gente não fala de infertilidade na mulher ou infertilidade no homem. A gente fala de infertilidade conjugal. Ou seja, eu tenho uma dupla ali que está passando por um problema de infertilidade. E não uma pessoa isoladamente, ok? É muito importante a gente saber disso. Que mais? Traçando o plano de conduta, estudando o indivíduo como um todo, estudando o contexto familiar, social e econômico, a gente consegue traçar esse plano. Traçando esse plano, a gente consegue aí prolongar o tempo que for necessário para que a gente consiga, dentro de uma condição, obviamente, né? Depende da idade, depende de uma série de coisas, e aí eu consigo aí determinar um tempo e um prazo para tratar esse indivíduo. É muito importante lembrar que a gente precisa diminuir ou minimizar as fontes de estresse, né? E é importante preocupar com isso antes. Então, às vezes, eu tive recentemente uma paciente, ela era segunda gravidez, e a segunda gravidez dela foi completamente diferente da primeira. Na primeira, ela era gerente de um banco, e ela tinha muitas metas para cumprir, e essas metas, o superior dela cobrava demais, e ela ficava extremamente estressada. Era uma mulher completamente, entre aspas, saudável, mas tinha uma carga de estresse tão grande, e ela teve um bebê com restrição de crescimento, sem nenhuma outra causa aparente, trouxe muito sofrimento para ela durante toda a gestação, preocupações, etc. e tal. E aí, posteriormente, passados-se 3 anos, essa mulher me aparece grávida de novo. E, aliás, ela apareceu antes da gravidez, aí preocupada, obviamente, com o que havia ocorrido na gravidez anterior, e ela decidiu, então, fazer tudo diferente. E aí ela já tinha mudado de emprego, e aí ela estava num emprego completamente mais tranquilo, estava bem sucedida no emprego, estava super tranquilo, não tinha metas a cumprir, eu acho que ela tinha passado num concurso, então ela estava tranquila, acho que era um concurso estadual, federal, não sei.
e acho que era até das Forças Armadas, não sei. Enfim, eu sei que ela estava fixa e não tinha mais preocupação com relação ao trabalho, de perder ou não o emprego, de bater meta, nada disso. Ela tinha que ir lá e bater o pontinho dela e cumprir o seu horário de trabalho, e ela estava feliz da vida com isso. Eu sei que ela não tinha nada de anormal no pré-gestacional dela, estava completamente saudável, manteve, ela já vinha com uma prática de atividade física, ela só acrescentou yoga. Ela gostava muito de yoga, gostava de meditar, então ela decidiu fazer yoga e ela acrescentou isso como atividade de vida dela e ela praticava, acho que todos os dias, a yoga dela. Enfim, essa mulher teve uma gestação completamente diferente. Aí depois a gente comparando, o primeiro bebê nasceu com 2,130 kg, com 37 semanas e alguns dias, teve um parto induzido porque por restrição de crescimento, então teve que antecipar o parto dela. A segunda gravidez, ela ganhou um bebê de parto natural, espontâneo, com 40 semanas e tanto, e um bebê de 3,3 kg e pouquinho, ou seja, completamente normal na curva de crescimento. E ela teve outro parto tranquilo, o segundo parto, mas ela estava muito bem, fisicamente bem, emocionalmente bem, nutricionalmente bem, enfim, em um outro contexto. Então a gente viu na prática o quanto isso pode fazer a diferença na saúde do indivíduo, tá? Então, talvez não seja a sua realidade. Frederico, você está falando isso, mas eu não vou passar no concurso público, eu não vou largar meu emprego, que é a minha fonte de estresse, eu não vou trocar de família, de marido, que é a minha fonte de estresse, eu não tenho com quem deixar meus filhos, que é a minha fonte de estresse, eu não tenho como, enfim, talvez não seja essa a sua realidade, tudo bem, mas talvez acrescentar alguma atividade que consiga te trazer um estado de relaxamento, uma melhora na sua condição psicoemocional, ou até adicionar alguma atividade física, que a gente sabe que é um potente liberador de anti-estresse, né, de hormônios anti-estresse, como a endorfina, por exemplo, e diminui os seus índices de adrenalina e cortisol. Então, por exemplo, eu posso adicionar um período dedicado a mim, como um período de leitura, um período de meditação, um período de oração, um período de relaxamento, alguma terapia de relaxamento, enfim, alguma coisa pode ser criada e introduzida. Então, assim, não estou falando que você tem que mudar 100% da sua vida para gerar um bebê, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existe um caminho mais fácil, mais tranquilo, mais leve para você gerar um bebê, que é ter um bebê numa condição mais saudável. Tá? E o fator psicoemocional influencia absurdamente nessas questões, ok? Traçar nesse plano de conduta uma equipe multidisciplinar que vai cuidar de você. Talvez o médico ginecologista e obstetra pode precisar da ajuda de um nutricionista, quase sempre isso é necessário. Esse médico e esse nutricionista podem precisar de um educador físico para traçar um plano de atividade física para você. Esse médico, esse nutricionista, esse educador físico pode precisar de um terapeuta para cuidar dessas questões psicoemocionais. Então, será que eu não posso introduzir, por exemplo, um psicólogo nessa equipe multidisciplinar para preparar esse casal e esse indivíduo para uma gestação? Então, sim, isso muitas das vezes é possível, é necessário. Talvez algum outro profissional dessa gama de profissionais, ou até outro médico. Às vezes eu descobri um distúrbio metabólico, nutricional, endócrino, então eu posso precisar de um endocrinologista, ou então um hematológico, eu posso precisar de um hematologista, e por aí vai. Então, unir forças com equipe multidisciplinar neste momento é extremamente importante. Tá? E a outra coisa que eu gostaria de deixar para as tentantes é: não perca o seu tempo. Se você está achando que está longe demais para você engravidar e que não é hora de você se preocupar com isso, acho bastante interessante você tocar nesse assunto com o seu ginecologista nas suas consultas periódicas. Por quê? Porque tem exames que podem ser solicitados para avaliar a sua taxa ovariana. Tem uma frase, né, americana muito famosa: time is money, né? Tempo é dinheiro para eles. Na verdade, a gente na ginecologia fala que time is ovary, né? É ovário. Então, o ovário morre com o tempo, ele entra em falência com o tempo. Então, o tempo significa perda de folículos ovarianos. Tempo significa morte de óvulos. Tempo significa falência do seu número de ovários. Então, é muito importante que você avalie a sua taxa ovariana junto do seu ginecologista para traçar o melhor plano de conduta. É antecipar essa gravidez? É tardar essa gravidez
por mais X período de tempo, congelar óvulos, por exemplo, estimular a congelação de óvulos para que esta mulher tenha perspectivas futuras de uma gravidez mais saudável com óvulos mais jovens. Então isso tudo precisa ser uma preocupação pertinente. Não dá para você ir numa consulta de rotina ao ginecologista aos 35 anos e esse assunto não nortear a consulta. Isso é extremamente importante, tá? Saber da sua taxa de fecundidade. E é possível fazer isso através de exames laboratoriais, exames de imagem ou um conjunto destes exames, ok? Isso é muito importante. Então não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais ou então pode ser um pouco mais difícil, tá ok? Então não esqueça disso. Bom, acho que eu falei um pouquinho breve do que eu gostaria de falar para as tentantes. Tenha o seu coração e a sua expectativa no Senhor. Filhos são bênçãos e é o Senhor quem nos dá. Então confie nele que se ele tem filhos para você, ele pode te dar, ok? E precisando de ajuda, nós vamos estar aqui. Vamos abrir para as perguntas. Se você não mandou sua pergunta ainda, mande aqui. Em breve nós teremos uma live com um casal convidado super importante que passaram anos da sua vida como tentantes e conseguiram o seu milagre. A gente vai contar aqui ao vivo. Eu espero que em breve. Vou desafiá-lo aqui ao vivo. Quem sabe eles aceitam. Eles já estão se comunicando para ver um horário melhor para mim. Vamos lá para as perguntinhas. Se você tem sua dúvida aí, por favor, esse é o momento. Perguntas e respostas ao vivo. Fiz um teste de farmácia ontem e a segunda linha apareceu bem fraquinha. Pode ser gravidez? Ora, claro que pode. Bom, bem fraquinha ou bem fortinha está relacionado diretamente com a concentração do beta-HCG. Então, o que é um teste de farmácia? A gente pega um teste, ele está programado para reagir a um hormônio chamado HCG, tá? Na sua fração beta, que é a fração que a gente dosa, que é a fração mais alta e mais importante num organismo grávido, esse teste tem uma sensibilidade alta para detectar a presença do HCG, que é o hormônio da gravidez, um dos, né? Então, quando você coloca a fita ali mergulhada, a gente tem a fitinha que vai ter ali uma listrinha, que significa que o teste está funcionando, e a segunda listrinha significa que o HCG foi detectado. Agora, tem duas questões. Primeiro, alguns testes, eles são mais simples. Então, a fitinha que está embaixo, às vezes ela aparece por transparência, porque molhou de urina toda a fita, então por transparência você consegue ver lá no fundinho a segunda linha. E na verdade, não é que ela ficou vermelha, não é que ela ficou colorida. O papel é que ficou transparente por ter sido molhado. Então eu estou vendo lá embaixo, lá no fundo, a segunda linha. E na verdade ela não reagiu, ok? Essa pode ser uma questão. Isso, obviamente, com os testes mais baratos, mais simples, então precisa ter um olho clínico para diferenciar isso. Porque quando reage, reage mesmo, fica nítido. Pode não ficar exatamente no mesmo tom da linha de teste. Pode sim ter uma variação de cor? Claro que pode, tá? Mas significa que ela ficou tão clarinha, pode ser que você esteja vendo a segunda linha por transparência e você não está grávida. Agora, se você tem chance de estar grávida, teve relação sexual no período fértil, ou se você já é uma tentante, claro que pode ser uma gravidez. A minha dica é não perca tempo com teste de farmácia. Vá num laboratório e realize um exame chamado beta-HCG quantitativo, que é o que vai dosar. Não é aquele que vai vir escrito positivo ou negativo. Ele vai dosar exatamente a quantidade da fração beta do seu hormônio HCG. E vai vir em números, ok? Toda vez, anotem isso, toda vez que o beta-HCG no exame de laboratório apresente-se maior do que 1000, obrigatoriamente eu tenho que achar algum sinal de gravidez dentro do útero visto pelo ultrassom, ok? Eu tenho já que achar a presença do saquinho gestacional lá dentro. Então, se eu tenho um beta-HCG que deu, sei lá, 3.000 e esse beta não identificou nada, e o ultrassom, perdão, não identificou nada dentro do útero, automaticamente eu tenho que pensar em gravidez que esteja fora do útero e procurar essa gravidez, porque existe uma grande probabilidade desta gravidez estar fora do útero. Ok? Agora, especificamente sobre o teste de farmácia, a chance de ser um falso positivo é muito pequena, porque é muito difícil ele dar um falso positivo. Ou é erro de interpretação, porque você viu a fita por transparência, ou você realmente está grávida, enfim, tá bom? Está produzindo HCG aí no seu organismo. Vamos para a próxima.
Dores na lombar e cólica fininha. Estou há 2 semanas da menstruação. Pode ser gravidez? Olha, se você está há 2 semanas da menstruação, você está no meio do seu período, do seu ciclo. Se você está no meio do seu ciclo, provavelmente você está ovulando. Então o que você deve estar sentindo é a famosa dor da ovulação. Isso é o mais provável, tá? Se você está há 2 semanas de menstruar, é muito pouco provável que você esteja grávida. Você, na verdade, está com chance de engravidar agora. Provavelmente. É claro que eu estou pensando numa mulher com menstruações que variam, com ciclos que variam de 28 a 30 dias. Porque aí o 14º dia, que é exatamente o meio desse período, 14º, 15º, ou seja, 2 semanas antes de menstruar, por isso que eu estou tirando essa conclusão, é o período em que você vai ovular, tá bom? Então, na verdade, esse é o momento que você tem maior chance de engravidar. É claro que tem vários outros sinais de que você está ou não ovulando, não necessariamente este é o único, ok? Mas talvez você esteja sentindo essa coliquinha levinha no pé da barriga. Talvez, se você reparar, pode ser que você consiga perceber que ela é mais à direita ou mais à esquerda e pode variar a cada mês. É a dor da ovulação, não necessariamente a dor de uma gravidez, ok? Tem fissura vaginal em toda a relação. Há 6 anos. Já tentei fisiopélvico e não resolveu. Claro, fisiopélvico não tem absolutamente nada a ver com fissura vaginal, ok? Tem nenhuma relação com fissura vaginal. Isso se trata de mucosa. Vou explicar melhor sobre isso. A fisio não resolveu. Um parto normal é contraindicado para mim? Tem absolutamente nada a ver com a via de parto. Como não tem nada a ver com a fisioterapia. Preste atenção. Fissura vaginal de repetição são microfissuras. Ela inclusive fala que é na relação sexual. Imagina, você tem um canal vaginal. Veja bem, aqui eu não sei se vocês vão conseguir ter essa noção, olha, né? A vulva, ok? E aqui a vagina, o canal vaginal, onde a mulher tem penetração. Aqui está representado como um tubo cilíndrico, mas na verdade é só para didaticamente a gente conseguir ver o colo do útero lá dentro, ó. Essa é a visão que a gente tem quando a gente passa o aparelho para colher preventivo. A gente vê o colo do útero lá dentro com a sua pontinha, onde a gente vai coletar o preventivo. A mulher ter fissura quando tem relação sexual, essa parede, ela não é aberta. Essa parede é uma parede fechada, ela é colabada, a parede encosta um lado no outro. E o pênis, quando adentra essa cavidade, ele é quem participa ali junto com o processo de lubrificação da própria vagina, com suas glândulas e etc. Ele é que faz a abertura desse canal, ok? Esse canal, ele é um canal elástico, é uma mucosa, assim como tem a mucosa do nosso lábio, né? Então, é uma mucosa que tem características específicas. Você já reparou quando você vai para um lugar muito frio, a boca fica toda rachada, ressecada, ou quando você tem alguma doença na cavidade oral, ela descama toda, etc. Então, ou seja, se eu não tiver a boca em condição saudável, eu vou aumentar a probabilidade de eu ter doenças e micro rachaduras e micro rupturas. Por quê? Ou porque o ambiente mudou e agora está muito frio, ou porque alguma condição mudou de saúde na minha cavidade oral que está prejudicando essa mucosa. Na vulva é a mesma coisa. É uma mucosa como outra qualquer. Então precisa ter uma condição de saúde nessa vulva. Precisa ter lactobacilos que são benéficos em condições e quantidades normais para manter a saúde da sua vulva. Então, a vagina ela contém bactérias benéficas, ela contém bactérias que são prejudiciais para a sua saúde. Quando há um desequilíbrio, tem fungos, etc. Quando há um desequilíbrio, a gente tem uma proliferação errada dessas bactérias. E sobressaem, por exemplo, os fungos ou até mesmo as bactérias e causam doenças. Essas doenças podem se manifestar com corrimento, pode se manifestar com alteração deste epitélio, pode ser o seu caso, por exemplo. Então precisa ser investigado, de repente tem várias doenças que alteram, por exemplo, a mucosa, que altera a produção de glândulas, de lubrificação dessas glândulas. Então assim, tem tanta coisa que precisa ser investigado que não faz sentido uma pessoa estar há 6 anos padecendo com microfissuras vaginais em toda a relação sexual, trazendo prejuízo para a sua vida sexual, sendo que isso muitas das vezes pode ter tratamento. Eu sei que nesses 6 anos você já pode ter tratado isso, mas talvez ainda não tenha feito tudo que precisa ser feito ou que já existe disponível para ser realizado, ok? Mas isso não tem nada a ver nem com o físio e muito menos com a via de parto. É claro que uma mucosa não estando saudável,
e aí obviamente vai depender de qual é a causa e etc., eu tenho uma maior chance de ter algumas complicações, como por exemplo laceração, caso você tenha parto normal. Isso é óbvio? Claro que é óbvio. Se eu tenho uma mucosa que ela não está estruturalmente capaz de reagir, de se esticar e de se... Imagina, olha só, você tem um pênis cilíndrico que, assim, por maior que seja, ele tem aí 10, 15 centímetros de circunferência e ele causa micro rachaduras no seu canal vaginal. Imagina passar um bebê. É óbvio que tem mais chance de lesar esse períneo, é claro que tem mais chance de ter lacerações de graus mais importantes, mas isso significa que é contraindicado o parto normal. Agora, muito antes de você se preocupar com a via de parto, é você se preocupar em tratar essas micro rachaduras e ir até o fim buscando respostas sobre essa condição, porque muitas das vezes ela é tratável, ok? Muito bem, vamos lá, se tem mais. Estradiol baixo de 14,3. Médicos não viram isso. Tentando há 2 anos, pode ser isso? Olha só, Amanda, depende de uma série de condições. Primeiro, avaliar as taxas hormonais nem sempre é necessário, ok? Nem sempre se faz necessário avaliar. Segundo, é tão variável ao longo de um ciclo a sua taxa deste hormônio. O estradiol junto com a progesterona são os 2 hormônios mais importantes de um ciclo menstrual. E, consequentemente, para essa mulher engravidar, ela precisa ter aí os níveis hormonais adequados. Agora, eu tenho N maneiras de avaliar isso, e não necessariamente dosando e encontrando aí um valor de 14. Eu não sei em qual fase do ciclo esse hormônio foi dosado, eu não sei se foi no começo, no meio ou no fim do ciclo, se foi no período ovulatório, se foi fora do período ovulatório, se estava no período ovulatório tardio, por exemplo, onde as taxas já estão caindo, ou seja, este valor não significa absolutamente nada e é impossível dizer que é por causa disso que você não esteja engravidando, ok? Não tem como. A Dani pergunta, após uma infecção, após a cesariana, 12 anos, posso tentar parto normal? Bom, não sei que infecção foi essa, mas obviamente que não tem relação nenhuma. Claro que você pode tentar parto normal. Eu estou vendo só como uma condição de cesárea anterior. O que essa cesariana, o que houve para levar a uma infecção? Foi infecção de quê? De parede, infecção uterina? Enfim, infecção na cavidade? Independente de qual infecção que foi, não tem nada a ver com a via futura de parto. Você pode futuramente ter um parto normal, com certeza, enfim, não tem nada a ver com a sua infecção prévia. Dani Passini demorou mais de 60 dias para fechar. Ah, tá. Ah, entendi. Ó, a mesma paciente que perguntou da infecção de cesárea anterior, há 12 anos, se ela pode ter parto normal, em uma outra pergunta, provavelmente porque não coube na mesma pergunta, ela está perguntando, demorou mais de 60 dias para fechar. Então eu estou entendendo que é uma infecção de parede, é uma infecção de subcutâneo. Então isso não tem absolutamente nada a ver com a sua via de parto futura, ok? Provavelmente você está falando de uma infecção que você teve no sítio cirúrgico, na ferida operatória, e aí ela ficou aberta para fechar por segunda intenção. É assim mesmo o protocolo, a conduta é esta mesmo. Então, em segunda intenção, essa ferida vai fechar mais lentamente e pode demorar assim esse tempo todo. Isso não tem nada a ver com a via de parto futura. Miana Fonseca está perguntando qual é o prazo máximo para entrar em trabalho de parto. Não existe prazo máximo, existe uma limitação que nós colocamos por conta de uma questão técnica. Está estipulado um protocolo para segmento do pré-natal até 42 semanas de gravidez, numa gravidez de baixo risco, tá, pessoal? Não estou falando de doenças. Uma gravidez de baixo risco, ela pode ir até 42 semanas. Considerando isto, a gente espera, sem fazer absolutamente nada, até a última semana deste prazo e depois a gente começa uma série de estímulos para otimizar e aumentar a possibilidade dessa mulher entrar em trabalho de parto. Caso não seja possível, a gente reserva os últimos dias para a indução química, que é feita obrigatoriamente em ambiente hospitalar, ok? Então é muito importante que você aguarde esse período fisiológico do seu corpo. É normal sentir dor 3 meses após o parto normal com laceração natural? Ó, não estou entendendo aonde é a laceração, mas provavelmente você está a dor, mas provavelmente você está se relacionando, está se referindo à dor Bom, pergunta saiu, não sei porquê. Acho que ela excluiu a pergunta, né? Talvez. A pessoa pode excluir a pergunta, não sei. Mas enfim, era uma pergunta que estava... a mulher estava perguntando, 3 meses após o parto, ela está sentindo dor, provavelmente na área de laceração.
Sim, isso é normal, tem fisioterapia que pode... Normal não, isso não é normal. A cicatrização deve acontecer e permanecer sem dor ou indolor, ou com o mínimo incômodo possível, mas pode acontecer sim de ter dor crônica, é uma das consequências, por isso que a gente evita e não deve realizar episiotomia, porque é um corte que vai gerar uma cicatrização e isso pode levar a danos crônicos nesse períneo, como por exemplo dor crônica. Então, consequentemente, a gente evita que haja sutura ou áreas de necrose e por aí vai. Então, evitar, mesmo que haja uma laceração, evitar suturar esse períneo parece ser uma boa conduta para evitar essas dores crônicas, porque a cicatrização produzida pelo próprio períneo é melhor do que aquela produzida pelos fios cirúrgicos que a gente utiliza. Mas muitas das vezes é necessário dar ponto e aí pode ficar como consequência dor crônica. Tem fisioterapia para isso, viu? Não sei quem perguntou, mas quem perguntou, se tiver aí, tem fisioterapia para isso. Água inglesa após o parto, sim ou não? Evelyn, eu trabalho com evidência científica, não há estudos suficientes que defendam o uso de água inglesa para o períneo. Agora, faz mal? Não. Se mal não faz, até injeção na testa, né? Então é possível sim utilizar como uma das condutas para a higiene do períneo depois do parto. Agora, se isso realmente promove cicatrização, o que eu vejo na prática é, com água inglesa demora 7 a 10 dias, sem água inglesa demora 7 a 10 dias, ou seja, não muda em nada, tá? Enfim, mas pode usar, não vejo problema nenhum não. Sou pós-bariátrica e quais os exames eu devo realizar? Muitos. É impossível te dar uma lista aqui de exames, mas é muito importante que você realize a consulta pré-concepcional e este não seja o único norte. Por quê? Porque a mulher que fez bariátrica, agora ela está magra e acha que está saudável. Na verdade, a grande maioria delas, mais de 90% das pós-bariátricas, elas estão desnutridas. É uma magra não saudável. Um índice de consumo proteico extremamente baixo, porque é uma cirurgia compartimental, ou seja, ela diminui a capacidade compartimental do estômago. Ela diminui sua capacidade de caber comida, é uma questão física mesmo. Então, com isso, cabe menos e a proteína, como é algo muito difícil de digerir, é mais difícil, aliás, acaba evitando. E é muito comum que as pós-bariátricas afundem a cara no carboidrato, porque é um alimento de fácil e rápida absorção. Então, precisa corrigir muita coisa numa paciente pós-bariátrica. É impossível te dar uma lista de exames aqui. Canela em pó pode ser consumida em pequenas quantidades, uma colher de café. Olha só, quem dera se canela em pó fizesse aborto ou fizesse... A gente ia acabar com o mercado negro de aborto, né? Imagina, canela não faz nada, gente. Estou falando que você tem que entupir seu organismo de canela, até porque ele é um potente estimulador do seu metabolismo. Então a gente não quer o seu metabolismo acelerado para nada. Agora, estou ali consumindo algum alimento que é bem-vindo, uma canela ali salpicada em cima, um chá com um pauzinho de canela, uma pitada de canela na comida. Se for em doce, você não tem que comer por causa do doce, né? Porque faz mal para a vida, carboidrato. Enfim, mas em qualquer outro lugar que você tiver que consumir canela, pelo amor de Deus, em pequenas quantidades não faz mal nenhum, tem nada a ver com risco para gravidez, ok? Mas é sim um aumentador do seu metabolismo. Ovulando no 7º, essa é boa, ó. Pode gerar alguma dificuldade para engravidar? Uai, na verdade, primeiro, por que você está tendo uma fase curta? Por que seu ciclo está tão curto? A pergunta é, estou ovulando no 7º dia do meu ciclo, ok? 7º dia, de quantos dias dura o seu ciclo? Ele não pode durar só 14, né? Porque a ovulação é mais ou menos no meio. Então eu estou entendendo que você tem um ciclo que é no mínimo de 21 a 25 dias, ou seja, é um ciclo mais curto. Porque pior seria se fosse um ciclo normal, de 28 a 30 dias, tá? Porque você está ovulando muito precocemente. Então a gente tem que identificar por que seu ciclo sua fase inicial do ciclo está tão curta. O que está interferindo? Quais são os processos metabólicos que podem interferir nesse processo? Tá bom? Para depois falar sobre dificuldade de engravidar. Eu tenho uma condição de saúde que é tão importante quanto, ok? A gente avaliar e estudar. Mas, com relação a engravidar especificamente, sim, porque com 7 dias, se você engravidar, que você está ovulando, você pode engravidar, ok. Mas esse endométrio, será que teve tempo suficiente para ele engrossar? Será que ele está acompanhando essa ovulação? Então, qual é o problema de ovular precocemente? É que muitas das vezes o endométrio não atingiu a grossura mínima que ele precisa atingir para nutrir corretamente o ovo. Então você pode ter perda gestacional, por exemplo, aborto extremamente precoce, ou seja, o ovo cai na cavidade uterina e ele já é eliminado
porque não tem endométrio suficiente para nutrir este ovinho ali, ok? Então, bastante importante você ficar ligado nisso. Tive uma perda gestacional com 23 semanas. Lari, primeiro receba o meu abraço, o meu carinho aí, o meu afeto. Não consigo nem imaginar o que está passando no seu coração. Porque perder um bebê de 23 semanas de gravidez já é um bebê grande, né? Não é nem mais um aborto, né? É uma perda, é um natimorto. Se for intraútero, é um natimorto. Se nasceu vivo e logo depois veio a falecer, é um neomorto, mas isso pouco importa. O que importa é que o seu bebezinho não está mais com você. E isso é extremamente doloroso, né? Enfim, cura aí para o seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus conforte seu coração, abençoe a sua vida, a sua casa. Eu profetizo vida no seu útero, eu profetizo vida na sua casa, no seu lar, e que o espírito de morte seja exterminado da sua história, da sua trajetória, e que você receba vida aí no seu útero, em nome de Jesus. É a oração que eu faço por você. Que o seu coraçãozinho seja aí acalentado e abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Que só Ele para te trazer conforto nesse momento. Ok? Infelizmente eu não tenho como dizer o que você deve fazer, porque depende de qual foi a causa, né? O porquê que evoluiu para esta perda. Se é possível investigar, se não é, se tem algo para ser investigado ou se já está tudo esclarecido. Aí sim, que tem muita coisa para fazer, tem. É comum que essas perdas estejam relacionadas ou à infecção, ou a distúrbios genéticos, ou até mesmo a distúrbios do colo do útero, malformações do colo do útero, como por exemplo a incompetência do colo do útero de se permanecer fechado, então ele se abre precocemente. Eu não sei qual dessas ou alguma outra doença que pode estar, ou problema que pode estar relacionado à sua perda, mas independente do que seja, é importante investigar a fundo para que a gente consiga pelo menos traçar um plano de cuidado que seja mais coerente para a sua história, para que evite as suas perdas futuras, ok? Então, não abra mão disso. A ciência está aqui para nos auxiliar. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, a sua família, o seu útero. Receba vida aí para você, para sua casa, tá bom? Que o seu dia seja uma bênção. Tchau, tchau!